É, E aí, galera, beleza? Faz um tempinho aí que a gente não grava nada, mas eu vou voltar agora com os vídeos falando de filmes de história, de coisas de geografia. E aí, tinha aqui uma lista de filmes para quem gosta de estudar a história e que também sempre tem a ver com geografia, porque, só lembrando assim, né, eu puxando o peixe pro meu lado, a, quando a história se torna concreta, ela vai virar geografia e a gente vai conseguir entender os lugares pensando em história e pensando em geografia, né? Porque a construção de fatos históricos num lugar vai criando tudo que a gente conhece em geografia e estuda, tá bom? Então, ó, vamos lá. Então, eu fiz uma lista aqui de filmes de história para falar. Se o vídeo ficar longo, aí a gente divide em duas partes. Mas a princípio aqui, ó. Para pré-história, sugestão número um, A Guerra do Fogo. Então, filme legal, né? Meio antigos, nos streams da vida, e você não sei se vai encontrar, tem que baixar, tá? Ele fala do contato, né, do Homo sapiens sapiens com os Neandertais. Então é bem curioso, até porque é um filme francês que usou a linguagem, ele mostra como a linguagem evoluiu, né, e como um pouco de como pode ter sido o contato, né, dos Neandertais e dos Homo sapiens, né? Então, hoje a gente sabe que os Homo sapiens todos vieram da África e a gente tinha populações de Neandertais na Europa e o contato às vezes era pacífico, às vezes não. Cientificamente se fala, né, de Homo sapiens e Neandertais terem tido filhos e parte dos europeus serem, né, descendentes dessas duas linhagens aí de hominídeos primatas, tá bom? Então, um filme legal de ver. Tem um assim que é meio absurdo, mas esse é mais fácil de achar, chama 10.000 antes de Cristo. Ele mostra lá um grupo, né, de Homo sapiens sapiens que sai da Europa e supostamente vai até a região do Mediterrâneo, onde tinham civilizações complexas que nem os egípcios. Ele é bem exagerado, não é cientificamente, tem alguns exageros um pouco grandes, né? Tipo, o dente de sabre que aparece lá no filme é um pouco maior do que o normal. Os grandões, um dente de sabre grande, tinha 400 quilos, 450 quilos, e o que aparece lá no filme vocês vão ver que é um pouquinho maior. Mas é legal ver os humanos caçando mamutes lá na Europa e como eram as sociedades da época e o contraste disso com a sociedade supostamente egípcia que aparece lá no filme, tá bom? Então, ó, sobre pré-história, esses daí. Sobre Grécia, aí tem mais coisas. Tem 300, né? Os 300 de Esparta, lá, 300 de Esparta, baseado lá na obra do Frank Miller, né? No quadrinho, no graphic novel do Frank Miller. Muito legal de ver. Vai mostrar a guerra dos gregos contra os persas. Bem bacana. Tem uma continuação, né? Que também fala dessa guerra, né? Da extensão da guerra. Tem o Alexandre, né, que conta a história do Alexandre o Grande, né, o macedônico, que foi o maior guerreiro do mundo antigo. Também vale a pena ver. É um filme mais antigão, é do finalzinho da década de 90. E o Troia, que é com o Brad Pitt e com o Eric Bana, que fala, né, é um trecho uma adaptação da Odisseia, né, de Homero. Tem o Ajax lá, não é como o Ajax do livro da Odisseia, mas é bem legal de ver e mostra um pouco de como as polis gregas elas se relacionavam, tá? Então, de Grécia, 300, Alexandre e Troia. Ó, sobre o Império Romano, vamos lá, vamos tentar fazer rápido para ver se eu consigo colocar tudo num vídeo. Ó. Império Romano, qualquer filme do Asterix. Eu gosto mais dos quadrinhos, mas os filmes do Asterix, principalmente Missão Cleópatra, eles são muito legais. Tem os filmes, os animes, né? Que são muito legais também. Eu aprendi muita coisa lendo Asterix, né? Sobre os normandos, os belgas, os ingleses, os persas, né? Então você vai ver as viagens, né, do Asterix, do Obelix e do Ideafix pela Europa, pelo norte da África, eles chegam até na América, né? Até aquela história, né, dos vikings terem chegado primeiro na América. Os gauleses não eram vikings, né? Mas assim, é só colocando um pouco de pimenta nesse assunto que talvez não foram os portugueses e espanhóis que chegaram primeiro na América, né?
tem gente que veio de outros lugares da Europa que chegaram lá também, tá bom? Então, Asterix. Gladiador, se eu não me engano, tá no Netflix agora. Eu gosto muito desse filme. Gosto muito porque ele mostra o finalzinho, né, do Império Romano. Tem o Cômodos, personagem que existiu de verdade, né? O Marco Aurélio também, né? Era um imperador filósofo. Eles estão lá retratados. A cronologia do filme não é muito certa com a história, mas você vai ver um Coliseu, você vai ver a relação, né, de todas as regiões, né, do Império Romano, como elas eram, a fronteira perto do Rio Reno, né, como os germânicos tentavam invadir, né, já estava na época que os bárbaros germânicos estavam começando a entrar dentro do Império Romano com mais frequência. Vai ver o norte da África, que aliás tem um monte de coliseu lá, então é um filme bacana. Gladiador, quem não viu ainda vale a pena. Spartacus, para mim um clássico, clássico, clássico. Ele mostra, né, um escravo romano, gladiador, que vai liderar uma revolta. É um filme antigão, mas ele, do ponto de vista histórico, ele é bem legal. Você vai poder aprender um monte de coisa sobre as regiões, sobre os generais, as regiões da Itália romana, né? Sobre os generais, como era a relação de poder deles, como os senadores agiam. Então vale a pena. Então, ó, Império Romano, aí Asterix, qualquer filme, Gladiador e Spartacus, tá? Deixa eu ver aqui. De Idade Média tem mais filme. Tem O Nome da Rosa, né? Baseado lá no livro do Humberto Eco. Muito, muito legal. É com o Sean Connery, o James Bond, clássico. E ele é um padre e ele vai para um mosteiro, vai atrás de um livro lá que era um livro proibido durante a Idade Média, porque era um livro que falava da comédia, falava do humor. Então, assim, os livros não eram para todos, né? Só os padres tinham acesso, porque eles copiavam à mão. Então, vai mostrar a busca por um desses livros proibidos aí da Roma Antiga, que acaba conseguindo existir ainda durante a Idade Média, e ele era um livro proibido para a população de ser conhecido, entendeu? Vale a pena. Deixa eu ver aqui, ó. O Incrível Exército de Brancaleone, né, do Monty Python. Nossa, tem muita coisa legal desses caras aí. A Vida de Brian. Mas o Brancaleone é muito legal. Pode ver que vocês vão gostar. Cruzada, que é do Ridley Scott. Então, Cruzada é um filme que vai mostrar o Balian, né, que é um nobre, né, inglês, que vai acabar parando lá na onde é a Terra Santa, onde é Israel, e ele herda uma quantidade de terras, né? O pai dele era um nobre de lá. E aí ele que era um, como que é o nome certo? Um fidalgo, filho de algo, né? Ele era filho de um pai nobre, mas de uma mãe plebeia. Só que ele herda as terras do pai. E aí ele vai fazer a vida lá lá em Israel, né? E aí você vai ver a relação dos cristãos cruzados com os muçulmanos. E é muito legal. Os filmes do Ridley Scott, tem outros filmes deles que são ótimos retratos históricos. E esse filme é bem interessante. Teve uma época no Netflix, eu não sei se está agora. Ó, também de Idade Média tem o Coração Valente, né? Do Mel Gibson, que mostra lá os escoceses em guerra com os ingleses. Filmão clássico aí, tem gente que adora esse filme. Eu gosto pra caramba, eu assisti ele na época no cinema. A gente velho é fogo. Mas quem não viu ainda vai mostrar um pouquinho da formação, né, e das batalhas entre os reinos, né, das ilhas inglesas. Joana d'Arc, do Luc Besson. A Mila Jovovich faz a Joana d'Arc. Esse filme é bom. Mostra a Joana d'Arc, todo os distúrbios que ela tinha. Ela pensava, ela tinha visões malucas e ela achava que devia unir os franceses. E aí era no meio da Guerra dos 100 Anos, eles lutando contra os ingleses. Tem batalhas épicas, assim, muito interessantes, muito bem construídas. Tem ótimos atores no filme. Tá bom? Então, ó, sobre Idade Média até aí. Deixa eu ver quanto tá. 9 minutos, acho que dá para esticar um pouquinho. Vamos lá, vamos até Grandes Navegações.
Ixi, tem muita coisa. Ó, Grandes Navegações, ó, então tem um melhor filme sobre isso, é 1492, também do Ridley Scott. Então ele mostra lá o genovês, o Cristóvão Colombo, ele lá na Espanha, na época da Reconquista, e aí você vai ver a tomada, né, de Granada, um dos últimos protetorados dos muçulmanos dentro da Espanha, e aí você vai ver a Espanha que era muçulmana, metade muçulmana, se torna um reino católico importante, unificado, e aí eles vão contratar navegadores, né, que detêm os mapas, vocês vão ver as mapotecas lá que o Colombo tinha acesso, e vai ver ele indo pedir dinheiro para construir as caravelas e descobrir a América. É muito, muito legal, uso diálogo direto, muito bom. Deixa eu ver. Sobre Grandes Navegações, é bom, eu coloquei o 1942, acho que é o filme que fala sobre isso só, tá? Absolutismo, eu coloquei aqui, ó, com Leonardo DiCaprio, filme divertido, meio sessão da tarde, sim, mas é legal. O Homem da Máscara de Ferro, muito, muito legal. Então você vai ver lá o Trono, os Mosqueteiros, você vai ver como era um poder absoluto, como era a relação da igreja com relação aos nobres nessa época, porque os reis começam a ignorar a igreja e falar, ó, aqui quem manda sou eu, a igreja católica, né? Então, quem não viu ainda, o Homem da Máscara de Ferro. Deixa eu ver aqui mais. É, sobre absolutismo. Tem uma série também que é Versalhes, né? Só que, ó, censura 18 anos, tá bom? Então não é qualquer um que pode ver isso aí, não. Mas tem no Netflix, é bem legal. Vocês vão ver lá o Luís XIV, que era um rei super poderoso, foi o Rei Sol, né? Então, quem não conhece muito sobre a França do século XV, XVI, vai entender um pouco de como era um rei que falava o Estado sou eu, né? Muito legal. Deixa eu ver o que mais tem aqui, ó. Renascimento. Então tem Shakespeare apaixonado, vai mostrar uma montagem do texto do Shakespeare, muito legal. Don Quixote, né? Tem uma versão agora com Adam Driver, né? Quem matou Don Quixote. Então você vai ver lá o Don Quixote que expressa uma ideia romântica de lutar contra coisas que ele nem sabe que existe, bem bacana. É novo, o Adam Driver é um ator bacana, todo mundo conhece. Tá bom? Deixa eu ver o que mais tem aqui na minha lista maluca de filmes de história. Sobre Revolução Francesa, tem o Maria Antonieta, então vocês vão ver lá o neto do Luís XIV, o Luís XVI, e o que aconteceu com ele, né? Porque no finalzinho do absolutismo estava muito ruim para a população, eles invadiram lá Versalhes e pegaram o rei, né? E a rainha Maria Antonieta, e eles vão degolar. Ah, é spoiler? Não, não é, né? Faz um tempão já. Mas é legal ver o filme, é da Sofia Coppola. É um filme delicado, bonito. Teve um monte de gente que criticou por causa da trilha sonora, que é moderna. Tem um monte de música legal de banda de rock lá. Mas vale a pena ver, tá? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Sobre Revolução Industrial. Temos Tempos Modernos, do Chaplin. Quem nunca viu, é um filme curtinho, mas é tão legal. Você vai ver a mecanização do trabalho, como a gente faz coisas repetitivas o dia todo. E o que isso vai gerar no nosso comportamento. Divertido de ver. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Sobre Revolução Industrial, deixa eu ver, tem Encoraçado Potemkin, esse está na lista, mas eu não vi. E Rasputin, né, que conta a história, né, da Rússia na época da família dos Romanov, né, quando acaba o reinado russo e depois vai ter a Revolução Comunista e vai acabar com isso, vai colocar uma outra forma de governo lá no Estado russo, tá bom? A gente continua na próxima aula falando de aula vídeo, né? Falando de filmes do século dos extremos, né? Vou falar das Primeira, Segunda Guerra Mundial, da Guerra Fria, Guerra do Vietnã. Vou fazer uma listinha lá sobre isso aí, eu coloco. Beleza? Valeu, obrigado.